Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra sua Bíblia, por gentileza. Provérbios. Provérbios, capítulo de número 22. Versículo 28. Fala para quem está do seu lado, a gente vai ler um versículo bíblico agora. Fala para quem está do seu lado, a gente vai ler um versículo bíblico agora. Provérbios 22, versículo 28. Não remova os marcos antigos que teus pais estabeleceram. Os que podem repetir isso, por gentileza, no 3. 1, 2, 3. Muito obrigado. Sentai-vos, por favor. Expressar minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Minha gratidão ao Senhor pela vida do pastor Bertier e toda a sua família. Obrigado, pastor. Eu citei o nome da senhora correta à tarde? Eliute. Obrigado, pastora. A todo o corpo de obreiros, evangelista Damião, pela oportunidade dada, amigo Elias, cada um de vocês, Misael, que a graça de Deus os guarde e os conserve sempre assim. Minha esposa, instrumento gracioso de Deus na minha vida. Como vocês sabem, lá embaixo teremos materiais. Temos DVDs, 1 é 10, 2 é 15, 3 é 20. E tenho livros baseados no livro dos Salmos. Cada um é R$10. Salmos explicados e comentados com esboços de mensagens. Irmãos, Deus, nesses últimos dias, tem preparado um povo, preparado uma geração, para que possa viver um reavivamento. Esse reavivamento é notório na vida daqueles que valorizam um reabibliamento. Se voltarmos à essência da palavra, os marcos, ou seja, os limites estabelecidos não serão cancelados. Se nós continuarmos na prática da palavra, os memoriais que foram estabelecidos por nossos pais, os memoriais que foram estabelecidos por Deus, não serão removidos. Pelo contrário, serão cada dia mais fortalecidos. Temos na Bíblia os removedores de marcos. Temos na Bíblia os removedores dos limites estabelecidos por Deus. A consequência é destruidora. Sou eu quem escolho se eu serei um fortalecedor ou eu serei um removedor. Isso aqui é uma ordem que eu preciso obedecer. Só que ordem é dada por quem pode ordenar. Obedecer já é uma escolha.
Deus disse a Adão: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dele comerdes morrereis. Adão tinha todas as árvores, mas para que aquele marco, aquele limite estabelecido por Deus fosse removido, o diabo prendeu a atenção de Adão só na árvore que ele não tinha. Os limites começam a ser removidos quando a insatisfação brota na alma. Quando tiramos a visão do que temos e colocamos a visão naquilo que não temos. O comer do fruto foi uma ação exterior do desejo pecaminoso que já estava dentro. Viu, desejou e tomou. Os limites são ultrapassados quando não se vigia no olhar. Os limites, os marcos são removidos quando permitimos que a insatisfação brote na nossa alma e queremos de Deus aquilo que Deus não quer para nós. Quando Adão remove o marco que lhe foi limitado, não coma dessa árvore, ele é expulso, ele perde o paraíso, o jardim. Paraíso, digo no sentido de ambiência. Nós temos na Bíblia que Acã ultrapassou um marco. Josué disse: não é para tocar nos despojos, no que sobrou, é anátema. Acã ultrapassou o marco que Josué estabeleceu e levou para dentro de casa. Josué vai para a guerra, perde a peleja, porque um dentre eles havia ultrapassado o marco estabelecido. E a prova do marco removido estava dentro de casa, porque ele pegou a capa babilônica e prata, levou para dentro de casa aquilo que era maldito. Muitos têm o costume de ir na rua, ultrapassa o limite, os limites que a Bíblia impõe e traz para dentro de casa. A Bíblia diz que pirataria é pecado. Usufruir daquilo pelo qual não paguei o preço devido, desvalorizando o trabalho do outro. Estão colocando coisas malditas dentro de casa. Onde é que se remove os marcos ou os limites estabelecidos? Davi disse: andarei na minha casa com coração sincero, não porei coisas más diante dos meus olhos. E dentro de casa a gente remove o marco estabelecido de não colocar coisas más diante dos olhos. Já vi crente dizendo que na casa dele não entra pecado, que na casa dele não entra prostituição, não entra adultério, não entra cachaça. Ainda bate no peito e diz: na minha casa não. Passa a novela da Globo lá. Ué, pastor, passa. Então lá tem adultério, lá tem pedofilia, lá tem prostituição, lá tem homossexualismo, lá tem violência. Não adianta ser mascarado e dizer que não tem, porque tem até a sala da TV. Então dentro de casa, os marcos são removidos. Sabe o que foi que aconteceu? Morreu Acã e a família inteira. Perdeu a vida. Olha a perda. Adão ultrapassa o marco, perde o jardim. Acã perde a vida. Deus dá honra ao homem, mas ele põe um marco: humilhai-vos. Deus exalta o homem, mas há um marco: a glória é minha. Deus fez a Babilônia a senhora das nações.
Deus disse para Nabucodonosor que ele era o cabeça de ouro. Mas teve um tempo que ele quis ser todo de ouro. E aí ele removeu o marco posto por Deus. Ele vendo as glórias de seu palácio, ele disse: essa é a Babilônia que eu construí para a minha glória, pela minha magnificência. Ele queria falar magnificência, mas ele não deu conta de falar magnificência. Ele falou magnificência. Por quê? Porque a Bíblia diz: estando ele ainda falando, desceu uma voz do céu que lhe dizia: tirado foi o teu reino. Agora você vai conviver com os animais e vai comer capim. Se Deus está te exaltando, fica na tua. Se Deus está te abençoando, você não precisa pisar em ninguém. Se Deus está te usando, se Deus fez com que chegasse a sua hora e não chegou a hora do outro, não despreza quem é menor do que você. Provérbios 22 diz que o rico e o pobre foi Deus que fez. O rico é rico porque o pobre trabalha para ele, e a missão do rico é acreditar no pobre. Se existe o grande é porque tem o pequeno para honrar. O camarada começa a se ensoberbecer, crente de dura cerviz, não quer abaixar a cabeça para ouvir, está ultrapassando o limite que Deus estabeleceu. Qual é o limite para quem Deus honra? Humildade. Qual é o limite para quem Deus honra? Reconhecimento de que você é pó. Tem gente que esquece que é pó. Assim como Nabucodonosor, irmão, tem muito capim para gente soberba comer por aí, irmão. O cabra pela soberba vira bicho e vai comer com os animais. Quando ele se ensoberbece, quando ele ultrapassa o limite da humildade, Deus o arranca do trono e coloca no meio do mato. Quando ele está no meio do mato, 7 tempos depois ele olha para cima e diz: ó, tu és Deus. És tu quem exalta, és tu quem abate. Deus tirou do mato e colocou no trono de novo. Sabe por quê? A soberba faz Deus nos arrancar do trono e nos levar para o mato. A humildade faz Deus nos tirar do mato e nos colocar no trono. Não ultrapasse o limite da humildade. Não remova o marco da humildade. Adão perde o jardim, Acã perde a vida, Nabucodonosor perde o trono. Cuidado. Nossos pais estabeleceram alguns marcos, nossos antepassados. O que esse versículo quer dizer? Bora lá. Não remova os marcos antigos que fizeram teus pais, que estabeleceram teu pai ou teus pais. Primeiro, este versículo está falando sobre honra aos pais. O pai deixava a herança para o filho tinha a obrigação de cuidar daquela herança. Não remover os marcos. Lembra de Isaac? A Bíblia diz que quando Isaac recavou os poços, ele colocou nos poços os mesmos nomes que Abraão, seu pai, tinha dado aos poços. Ele estava preservando a honra de seu pai. Sansão, antes de nascer, seus pais perguntaram ao Senhor: como que eu vou cuidar do meu filho? Deus deu as instruções. Sansão sabia de como se comportar, de como não remover os marcos, pelo ensino dos pais. Porém, cada pecado de Sansão não é apenas um desprezo à lei de Deus, é um desprezo ao ensino de seus pais. Cã vê a nudez do pai, vai para o lado de fora e divulga zombando. Removeu o marco do respeito. Hoje parece que pai é filho, filho é pai. Quer falar no mesmo tom da voz do pai. Está esquecendo que ele que é sustentado. Está
está esquecendo que ele depende da mãe. E a Bíblia diz que o filho rebelde é a tristeza da sua mãe e a vergonha do pai. Caim desonrou seus pais, perdeu a presença de Deus. Camper desonrou seu pai, foi amaldiçoado. Sansão desonrou seus pais, perdeu a presença do Espírito Santo. Agora vamos para aqueles que honraram seus pais, que honraram o marco de seu pai. O pai olhou para José e disse: vai lá ver como estão seus irmãos. Pai, eles me odeiam. Pois é, meu filho, mas vai lá ver como estão seus irmãos. Honrar os pais, não remover os marcos que eles estabeleceram. Então lá vai José, odiado pelos irmãos, obedecer o pai. Quando ele chega lá, os irmãos o pegam, lançam na cova, arranca a capa, vendem para uma caravana que ia para o Egito. Chega no Egito, é escravo, vai para a casa de Potifar, é servo na casa de Potifar, vai para a cadeia, daqui a pouco é governador. Como que tudo começou? Obedecendo o pai lá atrás para ver os irmãos. Lembra-te, José? O velho Jessé disse, Davi, o velho Jessé disse: Davi, vai na guerra ver como estão seus irmãos e leva lanche para eles. Lá vai Davi, obedecendo o pai, honrando o pai, levando lanche para os irmãos. Quando chega lá, tem um camarada de 3 metros de altura. Tem macho aí não? Aí Davi diz: oxe, daqui a pouco meus irmãos vão provar para esse cara que tem macho aqui. Tem homem aí para lutar comigo não? Davi no jumentinho. Rapaz, papai mandou vir para a guerra logo nessa hora. Então eu quero é ver. Meus irmãos vão arrebentar com esse textudo aí. Rapaz, não tinha ninguém. Davi foi lá, entregou o lanche. E de repente ele viu que estava todo mundo covarde. Ele disse: eu vou para cima desse cabra. Eu vou ganhar o quê? Alguém olhou e disse assim: não vai pagar imposto e vai casar com a filha do rei. Davi disse: estou dentro. Eu vou para cima. A notícia chegou lá no rei. O rei disse: manda chamar esse menino aqui. Aí o menino chegou lá. O rei olhou para Davi igual os pastores olham para mim quando eu chego para pregar. Você quer lutar contra o gigante? Você é menino. Ele é guerreiro desde a mocidade. Se ele é guerreiro eu não sei, mas eu tenho experiência. Eu já matei leão, eu já matei urso. E outra coisa, papai me mandou aqui para ver como é que tá a guerra. E eu tenho que voltar com a notícia como é que tá a guerra. Então vai e fala pro teu pai que tá bem coisa nenhuma, porque o gigante ainda tá de pé. Tá bem coisa nenhuma. Então faz o seguinte, toma aqui minhas armaduras. Davi disse: quero não. Eu me preparei lá na solidão. Com quê? Com pedra. Como assim? Papai me colocou para cuidar das ovelhas. E eu não removi o marco do meu pai na minha história. O quê? Cuidar das ovelhas. Mas são poucas, mas é de papai, eu estou cuidando do que é de papai. E aí? E aí veio o urso, eu fui atrás dele e falei: a ovelha é minha. E depois, do outro lado o leão pegou a ovelhinha, já estava levando. Eu fui em cima dele e falei: traz a ovelha de papai, a ovelha de papai. Não vai levar a ovelha de papai não. E essa pedra aí? O que você fazia com essa pedra? Ah, rapaz, eu pego pedra assim, aí eu ficava olhando na árvore. Aí eu pegava aqui minha fonte e ó, derrubei o fruto. Outra pedra. Errei. Vence, olha lá, consegui. Enquanto eu estava lá sozinho no pasto, eu pegava a pedra e tome na árvore, tome no fruto, tome na árvore. E eu vi que o gigante tem uma testa grande. Davi era perito, irmão. Ok, você sabe o resumo. Davi gira, a pedra vai, pega na testa, o cabra cai. Davi não comemora. Porque tem crente comemorando na queda do gigante e o gigante ainda está vivo. A promessa só começou a se cumprir, ele já está todo empolgado, depois dá tudo errado. Calma, meu filho, fica na tua, mata o gigante primeiro para depois comemorar. Aí Davi vai lá, pega a espada, arranca a cabeça do gigante e levanta o troféu. Israel foi vencedor. Aí todo mundo citava o nome de Davi. Ok, mas tudo começou como: meu filho, vai ver como estão teus irmãos.
Não remova os marcos que teus pais estabeleceram, honrando os pais. Segundo, esse versículo está falando de honrar o trabalho do outro, respeito ao trabalho de quem veio antes de você. Honre quem veio antes de você. Não fica só contando os defeitos de quem veio antes de você e agora na sua gestão tá melhor, tá perfeito. Porque quando alguém assumir teu lugar, vai descobrir defeito também. Aqui não existem pessoas perfeitas, só tem pessoas mais esforçadas. Tem pastor que quando a gente senta na mesa, rapaz, tinha um pastor aqui e não tinha isso, mas eu cheguei, coloquei isso. Mas quando tu sair daí, Deus vai levantar outro para colocar aí o que você não conseguiu colocar. Cada um tem uma área que Deus vai usar, que Deus vai abençoar. Respeita quem veio antes de você. Não remova, não tire os marcos que alguém antes de você estabeleceu. Alguém suou para estabelecer isso aí, rapaz. Alguém chorou para fazer isso aí, rapaz. Até um defeito que tiver no local que você tiver para assumir é permissão de Deus. Para quê? Para revelar seu potencial. Respeitar o trabalho de quem veio antes. Terceiro, esse versículo está falando de respeito à história. Não remova os marcos que teus antepassados estabeleceram. Nós temos alguns tipos de pais. Nós temos os pais biológicos. Nós temos pais espirituais, aqueles que cuidam de você espiritualmente falando, te dão conselhos, oram por você, te ajudam na caminhada cristã. Lembra que Naamã foi chamado de pai pelos servos, porque ele era um bom patrão? Lembra que Eliseu, quando Elias subiu, ele gritou: meu pai, meu pai. Por quê? Porque Elias era um pai espiritual para Eliseu. Você precisa valorizar aqueles que te aconselham, aqueles que te ajudam a estudar a palavra, aqueles que lhe ensinam, aqueles que pregam para você. Respeite a história. Eu fico olhando uns pastores já de idade, cabelos brancos, uma linda história construída, mas esse tipo de gente às vezes é desprezada pela juventude que quer o movimento, pela juventude que quer o Davi guerreiro, mas não quer o Davi lâmpada. Teve um momento que o Davi guerreiro se foi, só ficou o Davi lâmpada. Certo dia, Davi estava na guerra, Isbibenob foi até Davi velhinho, ancião, só com a voz da experiência, não mais com a força. Pegou Davi sozinho, num local isolado. Ele chegou lá diante de Davi e disse: agora eu acabo com você, agora eu te mato. Olha para cá, Davi está ali velhinho, ele está aqui fortão, e diz: eu agora acabo com você, agora eu vou te encravar com essa lança, agora eu te destruo. Você está velho, não tem mais como guerrear. O Davi que estava aqui cansado, pensa que chegou a hora da morte, mas tinha um baixinho chamado Abisai. Esse baixinho pulou de sobre Davi, entre Davi e Isbibenob, e disse: eu não deixo você apagar a lâmpada de Israel, eu não deixo. Eu quero dizer aos nossos pais que nós não vamos remover os marcos que vocês estabeleceram. Pastor Bertier, nós não vamos remover os marcos que seus pais e a sua autoridade estabeleceu. O diabo quer apagar a lâmpada dos hinos da harpa, o diabo quer apagar a lâmpada do crente que ora de madrugada, o diabo quer apagar a lâmpada de pastor que ainda prega a santidade, mas não vai apagar, porque esses jovens são tochas acesas de Deus para fazer brilhar. Eu queria chegar aqui, agora o negócio vai apertar. O que é respeito à história? Querem silenciar a voz da história. Quem silencia a voz da história está calando o seu próprio futuro.
É um tipo de gente que diz assim: não, eu não gosto de ouvir mensagem de pastor antigo, não. Mas pregador engraçado você quer ouvir. Contador de piada no púlpito você quer ouvir. Escute o que eu vou lhe dizer: igreja não é circo, pastor não é palhaço, público não é palco. Aqui é lugar de pregar a verdade da palavra. Olha para o cartaz e procura o pregador mais engraçado que vai estar. Eu quero é chorar. A Bíblia não manda você sorrir nesse tempo que a gente está vivendo, não. A Bíblia diz: chora pelo teu pecado, chora porque você não chora, chora pelo pecado dos outros, chora pela sua família, chora pelo avivamento, chora pela pregação da palavra, chora pela unção do louvor. Vamos derramar lágrima, vamos trazer de volta a moda do lenço. Não choramos mais. Nossos pais estabeleceram alguns marcos. Quais marcos? A doutrina do pecado. Eu cresci ouvindo mensagem de juízo final. Quando eu preguei sobre o juízo final no congresso, eu tive que mandar os jovens calarem a boca. Desculpa a expressão mandar, pedir. Porque a mensagem do juízo final não chama mais atenção. Eu cresci ouvindo falar de cruz. A doutrina do pecado era valorizada. Ninguém mais quer pregar contra o pecado. Chegaram com o meu pastor e disseram assim: não gosto de ouvir o pastor Eliseu pregar, não, porque ele fala muito contra o pecado. Mentira, é pecado e vai te levar para o inferno, viu? Falar mal do irmão, obrigado Misael, é pecado e vai te levar para o inferno, viu? Falar mal de pastor é pecado e vai te levar para o inferno, viu? Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia fala contra o pecado é crime intencional. Um deputado de Brasília, um pastor, esqueci o nome dele, Ronaldo Fonseca, ele disse que tem leis aí tentando ser aprovadas para tirar da Bíblia toda expressão de pecado, e que acusa aquilo que gera prazer do homem. Cuidado, o prazer tira de nós a capacidade de cumprir o dever. Vamos deixar de falar de pecado, senão a igreja não enche. Mentira do diabo. É por isso que tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Mas Deus ainda tem seus remanescentes que quer ouvir a voz da verdade. Os 10 mandamentos da palavra parecem mais 10 sugestões. Os livros agora é como ser feliz. A Bíblia me ensina como ser fiel. Uma outra doutrina que nossos pais estabeleceram: a ceia do Senhor, a doutrina da comunhão. Os crentes tinham desejo de serem batizados nas águas. No dia da ceia, os crentes viam em jejum, choravam confessando os seus pecados, davam jeito de arrumar a vida para cear. Hoje não, faz campanha que já é crente. Vive no adultério, vive no pecado, na prostituição. Faz 7 dias de campanha, diz que é crente. É a doutrina da comunhão. É na ceia que o crente olha para trás, em memória de mim. É na ceia que o crente olha para dentro, examine o homem a si mesmo. É na ceia que o crente olha para o próximo, esperar uns pelos outros. É na ceia que o crente olha para cima, até que ele venha. Até que ele venha.
Quando Abraão tinha acabado de vencer a guerra, a Bíblia diz que Melquisedeque trouxe para ele pão e vinho. Meu amigo, prazer. Trouxe para ele pão e vinho, tipo da ceia do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Abraão lhe deu dízimo de tudo. Aí se botar no YouTube, aqui embaixo eu vou ser criticado que só a graça. Você tem que dizimar onde você é alimentado. Esse negócio de mandar dízimo pela internet, é esse tipo de pastor que é ladrão. Você dizima onde você ceia. Melquisedeque traz a ceia para Abraão. Abraão entrega o dízimo. Pastor que fala de dízimo é ladrão. Se pastor é ladrão porque fala de dízimo, você que não dizima também é ladrão. Nossos pais estabeleceram a doutrina, marcaram em nós a pneumatologia, o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, mas removeram esse marco, removeram, não se sente mais a falta do Espírito Santo. Os jovens poucos, mas são com poucos, é com poucos que Jesus conta mesmo, mas entristece minha alma. Você pergunta qual é o seu projeto, só estudos, só riquezas, só carro, só o futuro. Onde é que está o Espírito Santo? O Espírito Santo estava dando vida na criação. Em Gênesis 6, o Espírito sai da terra, vai para o céu, Ezequiel 1, ensinar os anjos a adorarem. E aqui na terra, ele vinha sobre Sansão e voltava. Ele vinha sobre Elias e voltava. Ele vinha sobre Moisés e voltava. Ele vinha sobre Josué e voltava. Sobre todos esses que o Espírito Santo vinha, todos eles venciam batalhas, todos eles venciam guerras. E aí é que o Espírito Santo não era só para eles. Joel 2, a partir do 28, há uma profecia: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito, diz o Senhor. Aí vem Jesus. O seu nascimento é pelo poder do Espírito. Em Mateus 3, seu ministério é confirmado pelo poder do Espírito. Em Mateus 4, ele é tentado, mas é levado a vencer pelo poder do Espírito. Em João 7,37, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios vão fluir do seu interior. Aí alguém perguntou: de quem tu estás falando? Ele disse: do Espírito Santo que vai descer quando eu voltar para o Pai, quando eu for glorificado. Em João 14, ele disse: eu irei, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar o Consolador, aquele que ajuda na dor, aquele que ajuda o adorador. Jesus foi em Atos capítulo 1. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos se reuniram e ficaram esperando a chegada do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos, e agora só sobrou 120. 10 dias de oração, só sobraram 120, clamando pela presença do Espírito. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, quando eu clamo pelo Espírito Santo, ele vem. Quando eu peço a manifestação, ele vem. Olha só que coisa linda. Me ajuda no glória. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente, de repente quando se menos espera, de repente veio do céu um som. Crente não quer saber de som da terra, crente quer saber do som do céu. Veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu a casa em que estavam assentados igual vocês estão, e foram vistas entre eles línguas repartidas. Língua não se vê, língua se ouve, mas quem busca o Espírito Santo vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve. Foram vistas entre eles línguas repartidas, como que é de fogo, que repousavam sobre cada um. Eu vou repetir: repousavam sobre cada um, repousavam sobre cada um. Bora parar com esse negócio de um crente tem, o outro não tem, um crente tem, o outro não tem. Repousava sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, em novas línguas. Eu não entendo, tem pastor que pagou preço para ser cheio do Espírito Santo. Jesus encheu, aí senta no púlpito com cara de delegado. Tem crente que pagou preço para receber, vem para a igreja, quer dormir. Daniel já falava em línguas estranhas no Antigo Testamento. Mene, mene, tekel, passi. Abre a boca e fala o que Deus te deu. Abre a boca e fala o que Deus te deu. É para falar, é para falar. Pecado é falar mal da vida dos outros. Ei, não fale língua estranha alto não, que escandaliza. O que escandaliza é pecado. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem não tem, vai buscar. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem pode levantar a mão e falar em novas línguas? Quem pode levantar a mão e adorar em novas línguas? Eu não estou falando para o criticador não, eu estou falando para edificar meu espírito. Eu estou na casa de papai, deixa eu falar na língua de papai, deixa eu falar na língua do pai. Receba o dom de novas línguas. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. O pecado não vai te derrubar. Ele está te renovando, ele está te restaurando. Eu estou profetizando, rapaz, abre essa boca. Ele vai te usar na palavra, ele vai te usar na profecia, ele vai te usar na revelação. O Espírito Santo ainda é Senhor da igreja. O Espírito Santo ainda é Senhor da igreja. Nossos pais nos ensinaram, filhos, busquem o Espírito Santo. Pastor Samuel Mariano, com 5 anos de idade, pastor Antônio José, numa escola dominical, chamou os crentes na frente para serem batizados com o Espírito Santo. Eu tinha 5 anos e eu fui para frente. Era meu aniversário.
Alguém olhou para mim e disse: você é muito pequeno. E eu fui. Tinha 5 anos. Minha mãe estava lá comigo. E de repente o pastor Antônio José orava. Eu esquentava e começava a dar glória. E quanto mais eu dava glória, eu esquentava. E enquanto eu estava lá chorando, o pastor mandou alguém me pegar no colo. Alguém me pegou no colo e me colocou no colo dele. E ele pediu o microfone, colocou a mão na minha cabeça e disse: eis aqui o novo profeta para essa geração. Naquela manhã eu comecei a falar todos os versículos que meu pai me ensinava antes de dormir. Nós precisamos, alguém me ajuda aí. Nós precisamos adaptar. Nós precisamos equilibrar. Nós precisamos aprender a equilibrar a maturidade com a modernidade. Você não precisa viver olhando para trás, mas o passado precisa ser base para novas revelações que Deus lhe der, mas sem remover os marcos dos nossos pais. Aí eu lembro da música que a gente canta, a música da modernidade, baseada na música da maturidade. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes, mas condicional amor. Pois é modernidade, mas aí tem a base, ó. Se isso não for o oceano, não há. É a base, o oceano. Canta com alegria. Mais uma vez. Se isso não for amor, o céu e o céu. Abre os braços e canta pensando na cruz. Amor, olha o equilíbrio. Não remova. Não despreze o Davi lâmpada. Fica de pé. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém.
Vamos fortalecer os marcos orando uns pelos outros. Pede para Deus dar sabedoria para quem está do seu lado agora. Pede para Deus dar poder para quem está do seu lado agora. Por favor. Pede para o Espírito Santo sarar a memória dele para não remover os marcos que nossos pais estabeleceram. Espírito Santo, não deixe. Espírito Santo, não deixe. Eu canto essa música que você cantou no novidade. Dá força, Deus, para que os marcos não sejam removidos. Nossa salvação é baseada na história. A promessa do futuro está de pé para aqueles que não desprezaram a história. Nos ajuda a equilibrar a modernidade com a maturidade. Em nome de Jesus, que as nossas moças aprendam a serem firmadoras de marcos, que os nossos jovens aprendam a serem firmadores dos marcos. Em nome de Jesus. Eu vou deixar que você pense no seu cristianismo. Solte a mão de quem está do seu lado. Você ainda nesse culto vai ter a oportunidade para mudar de vida. Você nesse culto está tendo a oportunidade para ter seu caráter moldado, forjado, aperfeiçoado. Você vai aprender a valorizar a história. Você não pode desprezar quem já viveu o seu futuro. Você terá uma grande chance hoje de mudança, não é de melhora, é de mudança. Evangelista Damião, eu devolvo o microfone. Deus abençoe a cada um de vocês.